Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos terminar hoje nosso equilíbrio ácido-base. Ficou faltando só um pouquinho para hoje, mas basicamente falar sobre hidrólise e tampão. Então, continuando da aula passada, a gente agora começa a falar um pouco sobre o pH de soluções salinas, porque a gente viu o pH de soluções que tem ácido e soluções que tem base. E aquelas soluções que tem sal, né? E as reações de hidrólise e depois vamos falar um pouquinho sobre tampão. Então aqui, por exemplo, o que a gente tem que ter em mente é que sempre que eu tiver, eu vou falar mais para frente melhor um pouco, mas sempre que a gente tiver um sal em solução, né, ele vai se ionizar quando coloca na água, né, e o pH, a gente tem que observar as espécies. NH4 vem de uma base que é fraca, Cl vem de um ácido que é forte. Então eu já sei que NH4, não, se ele é fraco, ele não é forte o suficiente para ficar sozinho. O HCl, sendo forte, me diz que o cloro ele é forte o suficiente para ficar sozinho. Então, quando isso aqui ioniza, o cloro eu já sei, ele é forte o suficiente para ficar sozinho. A base não, NH4 não. O NH4 ele vai fazer o quê? Vai reagir com a água, que aí vai sofrer hidrólise, né? Reação com água é hidrólise. E aí o que acontece? Ele vai protonar a água e liberando H+. Mas para a gente sempre saber, toda vez que eu tiver uma espécie que vem de uma base fraca e um ácido forte, a solução será ácida. Observem aqui, a solução será ácida. Base fraca, ácido forte, a solução é ácida. Base forte e ácido fraco, a solução é básica. Então, quando eu olho aqui, o NH4+, ele vem de uma espécie fraca, então ele é fraco, ele não tem força para viver sozinho, ele vai sofrer hidrólise, e quando ele sofre hidrólise, ele vai protonar o H2O, liberando H3O+, e o nosso meio fica ácido. Por quê? Porque o H3O+, ele é forte o suficiente para viver sozinho e o Cl- também. Ambos estão na solução, mas eles não têm tendência a ficar juntos, porque os dois são fortes. Então eu formo H3O+, eu tenho Cl- na solução. Então é como se aqui fosse a primeira etapa e aqui a segunda etapa da reação. Então primeiro libera NH4+ e Cl-. O NH4+ vai reagir com a água, vai liberar H3O+, vai ter Cl-, mas eles não se juntam, porque ambos são fortes, então a minha solução fica ácida. Agora, se acontece o contrário, Na vem de uma base forte, e acetato, né, que é o ácido acético, é ácido etanóico lá da orgânica, ele é um ácido fraco. Então, se aqui é uma base forte e aqui é um ácido fraco, eu já sei que o meu pH será básico, porque isso aqui é forte o suficiente para ficar sozinho. Então, quando eu coloco um sal na água, ele vai ionizar, e o acetato, o Na, que libera Na+, né? Faltou aqui, mais acetato. O acetato vai sofrer hidrólise, vai reagir com a água. Ele sofre, a espécie fraca sofre hidrólise. Então, o acetato sofre hidrólise, reage com a água. E como agora aqui é o contrário, a água que protona, a gente viu que a água pode protonar ou ser protonada. Nesse caso, a água protona o ácido e libera o H-. Na solução eu vou ter o H- e eu vou ter Na+. Ambos são fortes o suficiente, então eles não têm tendência a se juntarem. E o que vem ser a hidrólise, então, essa reação com a água, né? Ela é tratada como um fenômeno separado, mas ela nada mais é do que um equilíbrio mesmo. Então aqui eu tenho o que eu acabei de mostrar para vocês, o acetato reagindo com a água, ele é protonado, né? E aí a gente libera o H-. A constante desse equilíbrio, essa reação vai e volta. Qual que é a constante? Produto, aqui e aqui, sobre reagente. A água não entra, nós já vimos. Então, nada mais é do que um equilíbrio normal, mas a gente chama de constante de hidrólise porque é o que está reagindo aqui com a água, né? É só para a gente diferenciar essas reações, esses equilíbrios químicos, eu estou falando especificamente de um equilíbrio em que ocorre uma reação com a água, mas o equilíbrio é a mesma coisa. E aqui existe um fato interessante que aqui, por exemplo, deixa eu puxar aqui, ó.
Eu tenho, como que eu escrevi aqui? Eu escrevi, deixa eu tentar aumentar isso aqui para ficar melhor para vocês verem o meu negócio. Eu escrevi aqui, ó, ACOH vezes OH menos, estão vendo? ACOH vezes OH menos, que tá aqui, ACOH vezes OH menos, dividido pelo meu reagente, que é ACO-, dividido pelo meu reagente, que é ACO-, está aqui ACO-. Estão vendo que aqui eu repeti a equação. E aí aqui, se a gente pega essa constante de hidrólise, que está escrita exatamente como eu escrevi anteriormente, está escrita exatamente como para essa reação química aqui. Se eu pego essa constante de hidrólise e multiplico em cima por H3O+, e embaixo também, você já deve ter visto que matemática, se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, não tem problema. O que eu vou obter aqui quando eu multiplico em cima e embaixo? Quando eu multiplico em cima e embaixo, eu tenho que eu vou ter OH- multiplicando H3O+. O que é OH- multiplicando H3O+, gente? É o nosso KW, né? A gente já viu isso. E isso que sobra aqui, vamos tratar como uma constante, transformar isso aqui em equação. É produto, que é a COH, sobre reagente. O meu reagente está aqui. Mais H3O+. Então, gente, o que nós temos aqui? O que a gente tem aqui é o inverso do nosso Ka, porque aqui eu tenho, a reação seria para eu ter o ácido ACOH formando ACO- mais H3O+, né? Quando eu coloco na água. Isso aqui tem um Ka associado. Quando eu escrevo a reação ao contrário, a constante disso aqui, que seria o Kb, né, é 1 sobre Ka. Então, sempre eu tenho que, quando eu escrevo a reação ao contrário, a constante ela é recíproca dela. Então, se eu escrevo assim, eu tenho o meu ácido sendo formado. Eu tenho o meu ácido sendo ionizado. Então, eu vou ter uma constante ácida. Se eu escrevo o contrário, o valor da constante da reação escrita ao contrário é 1 sobre a constante escrita no sentido direto. Então, isso que eu tenho aqui nada mais é do que 1 sobre Ka. Então, reescrevendo isso aqui, a minha constante de hidrólise é igual ao Kw, que a gente já viu aqui, sobre Ka. Então, a constante de hidrólise, ela está totalmente relacionada com Kw e com Ka, e também nesse caso aqui, também é o Kb, porque quando eu escrevo aqui que a constante, quando eu escrevo, olha só, a reação, quando eu ionizo o ácido, eu vou ter uma constante ácida. Quando eu escrevo a reação no sentido contrário, a constante ela é é o inverso, é 1 sobre, é a recíproca, né? É 1 sobre o valor da constante no sentido direto. E também é o quê? Kb, porque isso é ácido e isso é a base conjugada. Então, quando eu escrevo direto, isso aqui é a base, isso aqui é o ácido conjugado. Então, essa relação aqui, ela nos ajuda a resolver muita coisa. Eu falei várias coisas. Ah, professora, tá muito difícil entender isso. Vocês nunca vão precisar fazer isso tudo aqui, ó. Isso aqui vocês não vão precisar fazer. O que vocês precisam saber é que a constante de hidrólise, ela é Kw, que nós já vimos quando a gente estudou pH, nós já vimos que a 25 graus é 10 a menos 14 sobre Ka. E também a mesma coisa, Kb é Kw sobre Ka. Então, a gente tem essa relação entre Kb e Ka e entre, né, a constante de hidrólise e a constante ácida. A gente consegue calcular várias informações a partir dessa relação. E aí, como eu falei com vocês, quando a gente tem ácido forte e base forte, por exemplo, quando eu misturo NaOH e HCl, a gente já viu que eles são fortes o suficiente para viverem separados, NaOH e HCl também. Então, o pH dessa solução é neutra. Sempre que eu tenho uma mistura de ácido forte e base forte, o pH ele é neutro, porque H3O+ e OH- vão se neutralizar.
Agora, quando eu tenho uma mistura de um ácido fraco e base forte, é o que eu falei com vocês no início da aula. Quando eu tenho uma mistura de ácido fraco e base forte, o meu pH será básico, né? Porque a espécie fraca, ela não vai conseguir ficar tão ionizada, ela vai sofrer hidrólise. E a espécie básica, não, a espécie básica consegue ficar. E aí, então, eu tenho pH básico. Quando eu tenho o contrário, cadê? Ácido forte e base fraca, a base não é forte o suficiente para ficar sozinha, o ácido é, então eu vou ter um pH ácido. A base formada vai sofrer hidrólise, liberando H3O+. É o que eu mostrei lá no início da aula. Quando nós temos duas espécies fracas, aí a gente vai ter que ver a constante. Aqui eu acho que esse valor tá errado, tá igual, não consigo me lembrar. Mas a gente vai ter que ver os dois valores de constante do ácido e da base, que a gente já sabe que ambos vão sofrer hidrólise. E vai ter que ver qual que é a maior constante para a gente saber se o pH será ácido ou básico, né? A solução que tiver o valor de constante maior significa que vai sofrer mais hidrólise. A solução que tiver o valor de constante menor sofre menos hidrólise e aí a gente consegue saber o pH. E quando a gente mistura ácidos fracos, quando eu misturo dois ácidos, a gente considera como fonte de ácido aquele que tem o maior Ka. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois ácidos, mais um, o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Aqui é 4 vezes 10 a menos 10. A quantidade, a influência ácida na solução disso aqui é tão pequena, em comparação a 10 a menos 5, que a gente normalmente considera só a constante do maior. E aí, agora, o que vem a ser uma solução tampão, né? A solução tampão, ela nos dá esse efeito do íon comum. A solução tampão nada mais é do que eu ter um ácido, ou normalmente, vamos considerar um tampão ácido. Eu tenho um ácido e eu vou ter um sal desse ácido. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, vamos considerar aqui que eu tenha o ácido acético. Agora, só o ácido acético em solução. Quando eu coloco o ácido acético em solução, 0,1 molar, eu sei que alguma coisa que eu inicio, alguma coisa vai ionizar, alguma coisa vai se separar. Tudo? Não, porque a espécie é fraca. Alguma coisa vai separar. Quanto? Não sei. Vou chamar de X. E como é 1 para 1, se X aqui for ionizar, vai formar X de H3O+, e vai formar X de acetato. Quanto vai sobrar no final? 0,1 menos X, é o que eu tinha no início, menos o que reagiu. E quanto eu vou ter de H3O+? O que eu formei, X e X. Jogando isso na fórmula da nossa constante, tá aqui a fórmula da constante, considerando que X é um valor muito pequeno, a gente despreza ele, a gente acha um valor de 1,8 vezes 10 a menos 5, né? Não, aqui x, 1,34 vezes 10 a menos 3, resolvendo, né, para achar x, 1,8 vezes 10 a menos 5 é o valor da constante, substituiu aqui, ó, né? Então, a gente resolve essa conta para achar x igual a 1,4 vezes 10 a menos 3. Qual que é o grau de dissociação? É a concentração que ionizou dividido pela concentração inicial. Então, 1,4 vezes 10 a menos 3 dividido pela concentração inicial, que é 0,1. 1,34% de ionização. Isso aqui é uma solução ácida normal, não tem tampão, tá? E aí, o que acontece com o efeito do íon comum? O que eu quero dizer? Quando esse ácido, o efeito do íon comum é que nos dá o efeito da solução tampão. Então, a gente tem que estudar ele primeiro. Quando eu falo que o ácido ioniza o ácido, eu jogo na água, forma H3O+, ele protona a água e libera acetato. Tá aqui essa reação. O que acontece se eu pegar nessa solução, isso aqui tá tudo aqui dentro, e eu colocar mais acetato aqui dentro? Princípio de Le Chatelier, gente. Eu aumento o acetato, o equilíbrio desloca para a esquerda. E se eu vier manualmente colocar mais acetato, mais ácido acético, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Enfim, então, solução tampão nada mais é do que eu colocar um pouco mais desse acetato aqui para eu conseguir estar deslocando esse equilíbrio. Como que isso acontece? Então, vamos imaginar aqui que
Eu tenho aquela solução inicial de ácido acético, né? Eu tenho aqui 0,10 molar, 0,1 molar de ácido acético e eu adicionei ainda acetato de sódio. Eu adicionei. A gente sabe que isso aqui vai se separar, que isso aqui é forte, então na verdade o que eu estou adicionando é o acetato, 0,10 molar. Então, pela conta que a gente viu lá antes, no início eu tenho quanto de ácido acético? 0,10. Alguma coisa vai ionizar? Vai. Quanto? Não sei. Então eu vou chamar de X. E aí, quanto vai sobrar de ácido no final? O que eu tinha no início menos o que reagiu, 0,10 menos X. Quanto vai formar de H3O+? Eu não sei, mas como a reação é 1 para 1, se aqui reagiu X, aqui vai formar X. No final eu vou ter X. Vai formar quanto de acetato? X também, porque é 1 para 1. Mas, no final eu vou ter só X de acetato, como eu tinha antes? Não, eu vou ter mais esse 0,10 aqui, ó, que eu coloquei aqui manualmente. Então, no final eu vou ter 0,10 mais X de acetato. E aí eu substituo aqui de novo. Agora, ao invés de eu colocar 0,10 mais... colocar só X vezes X, eu tenho X vezes 0,10 mais X, que é a concentração de acetato, pela concentração de ácido acético. Resolvendo isso, a gente encontra que vocês podem fazer a conta aí depois, que a concentração é 0,1 de acetato. Então, qual que é o grau de ionização? O grau de dissociação? É a concentração, desculpa, eu formei 1,8 vezes 10 é menos 5 de H3O+. O X, quanto que é o X? 1,8 vezes 10 é menos 5. Vocês vão achar o valor de X. 1,8 vezes 10 é menos 5 mais 0,10 é desprezível. Assim como foi desprezível aqui, porque ó, eu desprezei porque 0,10 menos X, 0,1 menos 0,1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é desprezível, né? Então, por isso que a gente desprezou aqui, mas na soma também. Então, a concentração de acetato no final é o próprio 0,10. Mas a de H3O+, não, de H3O+, 1,8 vezes 10 é menos 5. E o X me diz, o X, não o 0,10 mais X, quanto que ionizou. Quanto que ionizou? A concentração do H3O+, dividido pela concentração inicial do ácido. Quanto ionizou, né? Quanto ionizou? É o X aqui, dividido por quanto tinha no início. Grau de dissociação, quanto ionizou, dividido por quanto tinha no início. Quando eu faço isso, eu acho 0,018%. Antes tinha quanto? 1,34%. Então, olha como diminuiu quando eu coloquei um íon comum, quando eu fui lá e coloquei o acetato. Então, o que tem o tampão? O tampão ele sempre tem um componente que neutraliza ácido e um componente que neutraliza base. E eles não reagem entre si, eles não se neutralizam. Então, normalmente é um ácido fraco e sua base conjugada, ou uma base fraca e seu ácido conjugado. E o pH não varia muito. Então, normalmente, né, uma solução tampão ele tem que ter duas espécies. Uma que é capaz de reagir com H+, e outra que é capaz de reagir com OH-. E lembrando que essas duas espécies, essa que reage com H+, e essa que reage com OH-, não podem reagir entre si. Então, normalmente é a mistura de um ácido fraco e sua base conjugada, que é o que a gente fez ali agora, o ácido acético com o acetato, ou uma base fraca e um de seus sais, como a amônia e o amônio. Então, por exemplo, aqui eu tenho a solução tampão, ácido acético e o acetato. Quando eu tenho isso aqui, quando eu adiciono uma base forte, o que vai acontecer? Os íons OH- vão reagir com o ácido acético. Quando eu adiciono base, a base reage com ácido. E se, voltando aqui na equação, cadê? Quando eu adiciono base, cadê? Peraí, não.
Quando eu adiciono base, a base reage, voltando. Quando eu adiciono base, se eu adicionar OH- nessa solução, ela vai reagir com ácido. E a gente sabe que ácido mais base se neutraliza. Se eu adicionar ácido, vai reagir com o acetato. A reação volta. Então, essa é uma solução que ela consegue controlar o pH, porque o ácido não reage com a sua base conjugada, então o ácido acético não reage com acetato, mas o ácido acético reage com OH-, então se eu jogar na minha solução parte desse OH-, tem um limite para isso, mas se for quantidades pequenas, ele vai ser neutralizado e não vai conseguir alterar o pH, porque o ácido vai neutralizar. E se eu jogar ácido, eu também não vou conseguir acidificar, dependendo da quantidade, claro. Por quê? Porque vai reagir com acetato e o equilíbrio volta. Então, esse é o princípio de uma solução tampão. Então, quando eu jogo uma base, os íons OH reagem com o ácido, dessa forma. Se eu adicionar um ácido, os íons H+, vão reagir com o acetato. Então, a reação vai e a reação volta, e a gente consegue, dessa forma, controlar o pH. Mas, como eu falei, tem um limite de concentração, então a capacidade para absorver é limitada. Se a gente adicionar ácido forte ou base forte suficiente, né, para consumir tudo, se eu consumir tudo, ou se eu consumir todo o ácido acético ou todo o acetato, isso aqui vai gastando, vai chegar uma hora que eu vou ter muito H+, se eu consumir isso tudo. Ou também, se eu colocar muito OH-, vai chegar uma hora que eu consumir isso tudo. Então, por isso que existe um limite, né? Então, a faixa de pH de um tampão ela é limitada também. Normalmente é uma unidade acima e abaixo do valor onde o ácido fraco e sua base conjugada têm igual concentração. Vamos mostrar melhor aqui. Então, por exemplo, aqui, como que a gente calcula o pH de uma solução tampão? Aqui eu tenho um ácido na água, né? Um ácido qualquer, chamei de HA, poderia ser o nosso ácido acético? Poderia. Aqui HA para dizer que é qualquer ácido com a sua base conjugada. A gente escreve a fórmula da constante, H3O+ vezes A- dividido por HA, e a gente tem o valor da constante. Se eu fizer menos log disso tudo, né? A gente já viu que menos log de Ka é o quê? É pKa. Menos log de H3O+ é o quê? pH. P é menos log, eu já falei com vocês. E menos log disso aqui é menos log disso aqui. Aí a gente não tem nada. Mas aí eu consigo pKa igual a pH menos log de A- sobre HA. Reorganizando, pH é igual a, isso vai para lá, isso vem para cá, né? Então, enfim, pH é igual a pKa mais log do sal sobre o ácido, do ânion, né, sobre o ácido. Essa é a equação de Henderson-Hasselbalch que nos permite calcular pH de soluções tampão. Então, eu preciso montar isso tudo aqui? Não, você viu que uma solução tampão pediu pH ou alguma concentração, você já pode ir direto nessa equação que vai resolver muito da sua vida nas soluções tampão. Então, pH é igual a pKa mais log da base conjugada sobre o ácido. A gente fala do sal sobre o ácido, né? Então, eu tenho o ácido e eu tenho aqui a base conjugada dele. Então, pH é igual a pKa mais log da base conjugada sobre o ácido. No caso do sistema ácido acético e acetato, a gente tem o ácido e o ácido acético. No sistema em que o tampão ele é básico, eu tenho NH3 e NH4+, quem é o ácido? Quem é a base conjugada? É o NH3 e a gente tem o NH4+, que é o sal, a concentração do nosso sal. E aí, quais são as condições do efeito tampão? Para a gente ter um bom efeito tampão, essa relação entre base conjugada e ácido, a relação entre concentrações deles, pensando aqui no acetato e no ácido acético, né, para a gente conseguir ter aquele efeito de vai e volta, um bom efeito, essa relação entre base conjugada e ácido tem que estar entre 0,1 e 10, essa relação entre concentrações, né? As concentrações deles também tem que ser maior do que 100 vezes o valor de Ka. E aí o pH, a gente consegue segurar o pH numa faixa de pH maior entre
o pKa mais ou menos 1. Então, qual a faixa de tampão, que ele funciona como tampão? Lembra que eu falei que existe uma faixa? Normalmente a gente olha o valor do pKa e soma mais 1 e menos 1 para saber o pH onde aquele tampão, aquela solução tem efeito tampão. No caso do ácido acético, como o pKa é 4,76, essa mistura tem efeito tampão entre os pHs 3,76 e 5,76. Certinho? Sobre equilíbrio ácido-básico, é isso que eu tinha que falar. A gente vai treinar um pouquinho mais agora sobre exercícios sobre aplicando a equação de Henderson-Hasselbalch, né, para a gente ensinar um pouquinho mais de tampão. E é isso. Beijinhos para vocês e bons estudos.